Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 7 da fase inicial de síntese da área Sistema. Principais conclusões, episódio 1. Aqui é o Caldi, muito bom estar de volta com você hoje no episódio número 7. Hoje eu gostaria de dar uma pausa no conteúdo e destacar algumas conclusões importantes dos tópicos que eu já discuti até o momento. O episódio número 8, que é o próximo, será similar ao episódio de hoje, com o objetivo de resumir e destacar os principais pontos das discussões dos episódios número 1 a 6. Para começar, o que eu quero dizer com design humano? Quando a gente observar as características que o ser humano tem por uma perspectiva evolucionária, é possível entender qual a função e os objetivos que cada pessoa deve atingir para se tornar um membro da nossa espécie que se desenvolveu completamente. O design humano se reflete nas características da nossa espécie. Uma espécie altamente social, diversificada, com uma vida emocional rica, cognição sofisticada, face única, comunicação não verbal, linguagem sofisticada, capacidade de criar vínculos afetivos profundos com outros membros da nossa espécie, entre muitas outras características. De uma forma simplificada, o que eu descrevo é uma inferência baseada no design humano. É possível deduzir o objetivo deste design e entender como o ser humano pode atingir uma vida plena. Porém, para aplicar a ciência disponível, é fundamental estruturar o conhecimento de uma forma sistemática para que este possa ser aplicado. Relembrando, descreverei os principais aspectos da ciência em 4 áreas. A área Sistema, que é a relação do ser humano com o universo que nos envolve. A área Socialidade, que é a relação de um ser humano com os outros. Individualidade, que é a relação do indivíduo com o próprio self. Um processo de crescimento e autoconhecimento que cada pessoa deve percorrer para se tornar um ser único e autônomo. E, por último, a cognição humana, que é a consciência e a racionalidade. Utilizando esta metodologia, uma vida plena pode ser descrita em 4 objetivos. 1. A saúde ou equilíbrio com o sistema, que é a sistemiostase. 2. A socialidade robusta e saudável, que é o equilíbrio social, a sociostase. 3. A individualidade saudável com autonomia e autoconhecimento. E 4. A cognição refinada, ou seja, pensar metodologicamente bem, aplicando conceitos científicos e um entendimento sistêmico. Irei aprofundar a discussão sobre estas 3 últimas nos episódios das áreas socialidade, individualidade e cognição. Hoje e o próximo episódio serão dedicados para um resumo sobre a sistemiostase. O design humano evoluiu conectado com um sistema complexo e quando essa conexão é bem sucedida, forma-se um equilíbrio entre a pessoa e o sistema. Este equilíbrio traz bem-estar e a sensação de pertencimento para cada um de nós, belonging. Porém, após a invenção da agricultura, houve uma mudança dramática na relação do ser humano com o sistema. Esta desconexão está crescendo aceleradamente. Projetando o design humano, acredito que saúde sistêmica, ou seja, equilíbrio com o sistema, se caracteriza por atingir a mutualidade, ou seja, entender, aplicar e manter um constante equilíbrio com os princípios mais fundamentais da natureza humana, que é a moralidade, a colaboração e um equilíbrio entre o halo e o autocuidado.
Este equilíbrio com o sistema pode ser atingido quando o indivíduo pratica consistentemente os princípios da pró-socialidade humana para exercer o papel individual necessário e formar uma espécie ultrasocial e altamente colaborativa. Estes princípios são, primeiro, desenvolver uma cognição moral individual através da reflexão e coletiva através do diálogo, consistentemente durante a sua vida. Segundo, desenvolver a capacidade individual de colaborar e cultivar colaborações produtivas, lembrando que a capacidade de colaborar reflete um número significativo de habilidades, que incluem criatividade, comunicação, teoria da mente, flexibilidade cognitiva, empatia, entre outros. Terceiro, buscar cuidar das pessoas mais jovens e mais vulneráveis que fazem parte da nossa rede social e atingir um equilíbrio entre cuidar de si próprio e cuidar das outras pessoas da nossa rede, ou seja, equilibrar o auto e o alo cuidado. Outro ponto importante na relação com o sistema é a nossa relação com o tempo e o espaço. A pessoa deve desenvolver e treinar a atenção para manter-se conectado com o momento de agora e o espaço físico ao redor, ou seja, treinar a sua habilidade de estar presente no tempo e espaço. Outro ponto importante, a relação com o corpo, ou seja, desenvolver uma conexão refinada e positiva com seu próprio corpo, treinando a interocepção e aprendendo a ouvir os sinais recebidos pelo seu corpo. Isto terá um impacto muito positivo na qualidade da sua identidade, na sua saúde física e na cognição emocional. Irei dedicar um episódio inteiro sobre a interocepção em breve. Outro ponto, conectar-se com a natureza. E por último, refletir e responder no decorrer da própria vida a pergunta: qual é o papel que a arte, a religião e a espiritualidade terão na minha vida? Este papel pode variar muito de um indivíduo para o outro, porém, este exercício de reflexão é muito importante. Irei aprofundar a discussão sobre esses temas em breve nos episódios da área sistema. Em resumo, as palavras-chave da saúde sistêmica são mutualidade, tempo, espaço, corpo, natureza, arte, religiosidade e espiritualidade. Lembrando que a saúde sistêmica também depende da qualidade da sua socialidade, do desenvolvimento da sua individualidade e da qualidade da sua cognição. Também gostaria de descrever as disparidades entre os sistemas pré-agricultura e a vida moderna, pois assim poderemos entender muitos dos desafios que cada pessoa deve enfrentar no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e social. Convém destacar que eu estou comparando um modelo ideal de uma aldeia imaginária com a vida moderna mediana, ou seja, o modelo de sucesso no passado com a média do presente. A minha comparação não visa ser cientificamente acurada. Meu objetivo é comunicar alguns pontos claramente para o seu entendimento. As disparidades que eu quero destacar são: houve um aumento dramático da complexidade do ambiente, gerando incerteza, ambiguidade e volatilidade para todos individualmente. Devido a este ambiente, a jornada de autoconhecimento para cada um se tornou muito mais fragmentada e errática. A cognição não foi desenhada para esse nível de complexidade. Na média, devido a uma rede social muito mais fragmentada, com níveis de colaboração menores, a qualidade do diálogo e da reflexão humana são muito mais pobres. A cognição individual e coletiva é muito mais inconsistente e, na média, pior.
Ao invés de conviver com 50 a 150 indivíduos pela vida toda, de forma íntima e continuada, a rede social de cada indivíduo é hoje muito mais fragmentada, com relacionamentos mais curtos, colaborações mais superficiais, comunicação menos íntima, menor visibilidade e responsabilidade pelos próprios atos, menor responsabilidade pelo cuidado dos outros e aprendizado mais formal e, portanto, menos íntimo também. Outro ponto é que o ambiente moderno não propicia o desenvolvimento de uma cognição moral de uma forma consistente. Frequentemente, não há uma necessidade contínua de uma reflexão e consideração cuidadosa sobre as consequências de cada ato. Hoje, um indivíduo pode sim se tornar um adulto com uma cognição moral pífia e egocêntrica. Outro ponto é que o ambiente moderno não é ideal para o desenvolvimento de colaborações profundas. Não há uma necessidade contínua de colaboração para a nossa própria sobrevivência. As relações familiares, sociais, o ensino, entre outros aspectos da vida moderna, não propiciam consistentemente um ambiente de colaboração continuada, prolongada por anos. Hoje, um indivíduo pode sim se tornar um adulto sem nenhuma habilidade de colaborar, algo inconcebível antes da agricultura. Falta de habilidade na cognição moral e na capacidade de colaborar também reduzem a qualidade da socialidade, potencialmente criando um círculo vicioso. A responsabilidade de cuidar e ensinar os mais jovens também foi reduzida dramaticamente. A prática do halo-cuidado é fragmentada e frequentemente inexistente. Um indivíduo com equilíbrio sofisticado entre o auto e o halo-cuidado é muito raro hoje, pois a vida é muito mais centrada em si mesmo, o autocuidado. Apesar da energia estar focada em si mesmo, não há uma sensação profunda de pertencimento, pois o desenho humano não foi feito para vivermos desconectados do sistema e sozinhos olhando para o próprio umbigo. A atenção humana é outro ponto importante, pois não necessariamente uma pessoa precisa estar presente no momento de agora e no espaço ao redor. Há uma epidemia crescente de desatenção. Comportamentos condicionados estão se enraizando rapidamente e ruminar o passado ou fantasiar catástrofes no futuro se tornaram esportes praticados em massa atualmente. A intimidade do ser humano com a natureza também reduziu dramaticamente. A relação do ser humano com a arte, religiosidade e espiritualidade mudou ou diminuiu significativamente também. Em outras palavras, uma pessoa durante o período pré-agricultura necessariamente estava envolvida nas colaborações, nas atividades culturais, nos rituais, nas reflexões, decisões, no cuidado dos jovens e no trabalho necessário para a sobrevivência. A aldeia era pequena e necessitava que todos participassem ativamente. A visibilidade do que cada um fazia era muito alta. Um time coeso, pois o fracasso neste esforço de colaboração e socialidade significava extinção. Hoje, uma pessoa pode ser vítima de um sistema inadequado e pode se esconder dentro da complexidade da vida moderna, fracassando completamente no próprio desenvolvimento. Outro ponto importante que deve ser destacado hoje está relacionado a como aplicar a ciência. Há dois hiatos que eu quero destacar. Primeiro, a diferença entre o conhecimento que existe disponível em algum lugar, mas que o indivíduo comum não conhece. Chamarei de hiato do saber. Reduzir o tamanho deste hiato é o objetivo principal deste podcast do Conexão Sapiens. O segundo é a diferença entre o conhecimento que você já tem
e que não é aplicado de forma sistemática para gerar benefícios. Chamarei de hiato do fazer. Reduzir este ato é uma iniciativa que depende muito de você. Porém, a ciência pode informar as melhores técnicas de aplicação do conhecimento para aumentar as suas chances de sucesso. Passar esta informação é um dos objetivos deste podcast também. A ciência não pode fazer por você, mas pode te informar o caminho mais fácil. A ciência pode ser o seu melhor aliado na jornada de desenvolvimento pessoal. Porém, gostaria de esclarecer que esta jornada não é curta. Os passos necessários para que a ciência seja aplicada de uma forma sistemática são: primeiro, a síntese do conhecimento. O Conexão Sapiens tem por objetivo sintetizar a ciência que é relevante para o seu desenvolvimento social, individual e cognitivo, e para melhorar a sua relação com o sistema complexo que nos envolve. Segundo, entendimento. Uma vez que a ciência esteja sintetizada, busco ter certeza de que você compreendeu os princípios e os principais conceitos do design humano. O ser humano tem características que foram desenhadas pela evolução com um objetivo específico. Entender este design permitirá a você navegar melhor a jornada de ser humano. Terceiro, diagnóstico. O terceiro passo seria identificar pontos específicos na sua vida que devem e merecem intervenções. O diagnóstico deve considerar as 4 áreas: sistema, socialidade, individualidade e cognição. Exemplos ilustrativos de alguns diagnósticos. Na área sistema, uma baixa consciência corporal. Na socialidade, a presença de relacionamentos tóxicos. Na individualidade, as consequências sociais da introversão. Na área cognitiva, uma baixa habilidade metacognitiva. Quarto, intervenções. Na quarta etapa, discutirei intervenções específicas que são ações que se mostraram eficazes em estudos científicos randomizados. Por exemplo, você sabe quais são as ações mais eficazes para aumentar a sua consciência corporal? Quais as intervenções mais eficazes para aumentar a sua capacidade de metacognição? Como treinar a sua atenção? Buscarei fazer uma síntese das intervenções possíveis nas 4 áreas para que você possa, após um diagnóstico apropriado, selecionar as melhores ações. As habilidades necessárias para saber são diferentes das habilidades necessárias para fazer. Traduzir conhecimento em ações é muito mais difícil. Minha estimativa, baseada nos dados que eu tive acesso até agora, desde que eu lancei este podcast, é de que a chance de um ouvinte do podcast selecionado aleatoriamente irá se beneficiar significativamente da ciência e dos conceitos que eu estou descrevendo é muito baixa. Há uma epidemia de desatenção e as grandes companhias de tecnologia estão competindo agressivamente pela atenção. Considerando este cenário, a chance de um médico que descreve a ciência de uma forma calma e sistemática conseguir atrair e sustentar a atenção pelo tempo necessário para aplicar este conhecimento e gerar benefício significativo deve ser menor que 10%, talvez menor que 1%. A possibilidade de benefício em escala populacional é mínima na minha perspectiva. Porém, eu não acredito que seja produtivo gastarmos energia procurando o vilão e a vítima nesta história. O desenho humano não foi feito para o ambiente atual e isto está causando inúmeras consequências. Sintetizar a ciência é um passo na direção certa, pois caso a síntese não exista,
não há possibilidade nenhuma deste conhecimento ser aplicado. Focar a energia em transformar o entendimento da ciência em ações, buscando o benefício das pessoas, deve ser, na minha opinião, a prioridade. Estes são os principais pontos, conclusões e disparidades que eu gostaria de destacar no episódio de hoje. Mas no próximo episódio. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Me sigam no Instagram, @caldconexãosapiens. E, para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, por favor, espalhe essa notícia. Tem um novo podcast, Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Cald.